estamos começando, né, a live essa segunda live que a gente começou nesse período, né, de quarentena, para falar um pouquinho sobre o mercado internacional. O sistema CNA tem feito isso todas as semanas, agora sou eu falando um pouquinho do mercado internacional, mas eu tenho um grande convidado, Guilherme Costa, que é o nosso adido em Bruxelas, adido agrícola, e que também exerce um outro papel, né, Guilherme? Depois você vai contar um pouquinho para a gente também, de presidente do Codex. E logo mais, às 11h40, a gente vai ter também o Bruno Luque, que vai falar sobre mercado nacional, vai dar um panorama do mercado, como está o abastecimento e a produção no Brasil. Então, começo agora já agradecendo, Guilherme. Nós vamos falar hoje sobre a relação Brasil-União Europeia, relação comercial. A União Europeia é o nosso segundo parceiro comercial, né? Após a China, é o parceiro mais importante. A União Europeia, nós exportamos em 2019 16 bilhões de dólares para a União Europeia, e no agro, né? Nós vamos falar só de agro aqui hoje. E é claro que é um parceiro interessante porque também a gente tem exportações diversificadas. São vários produtos que a gente exporta para a União Europeia. Então, isso dá oportunidades para vários setores da nossa cadeia. Então, começa agora, Guilherme, por favor, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho aí. E já agradeço a sua presença do Ministério da Agricultura também por ter cedido, né, você para poder participar aqui dessa conversa hoje com a gente. Obrigada. Obrigado a você, Lígia. Eu sou quem agradeço. Um bom dia para você e para todos que me dão a honra de estarem assistindo a live, né? E antes de tudo eu gostaria de desejar tanto a você quanto a todos que estão assistindo plena saúde, assim como aos seus familiares, né? Eu sinceramente agradeço muito o honroso convite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, para participar desse evento. Eu sou funcionário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sou médico veterinário, auditor fiscal federal agropecuário e adido agrícola na Missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas. Eu fiz parte do primeiro grupo de adidos agrícolas, né, que começou o trabalho em 2010. Nesse período de 2010 a 2014 eu trabalhei como adido agrícola em Genebra junto à OMC, e como você falou, eu tenho a honra de ocupar desde 2017, quer dizer, o Brasil está ocupando desde 2017 a presidência da Comissão do Códex Alimentários, né, que é o órgão das Nações Unidas responsável pelas questões de segurança dos alimentos, normalização da segurança dos alimentos e práticas leais de comércio. O trabalho como adido agrícola aqui na Missão do Brasil junto à União Europeia é um trabalho muito denso. A gente, em função inclusive dessa importância toda que você ressaltou, que a União Europeia tem para nós, eu tenho o grande privilégio de trabalhar com um colega médico veterinário, Bernardo Todeschini, que trabalha comigo, adido agrícola também, na adidância agrícola aqui em Bruxelas, e obviamente nós estamos completamente à disposição para tentar cooperar o máximo possível com todo o trabalho, e principalmente nessa fase que a gente está enfrentando, essa situação, eu diria, absolutamente desafiante para todos nós, né? Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Guilherme. Numa próxima oportunidade, nós vamos também conversar com o Bernardo, né? Nessa agora a gente não conseguiu fazer as conexões, porque todo mundo está isolado, então cada um num lugar, não dava para conectar tudo junto. Mas eu sei, todo mundo sabe do grande trabalho que vocês estão fazendo aí em Bruxelas, né, em defesa do agro no Brasil. Então, o objetivo da gente estar fazendo essas comunicações, Guilherme, é a gente conversar mais para entender a situação, porque eu acho que esse panorama do corona, o isolamento social, parada de muita produção, está gerando muita dúvida, muita ansiedade em todo mundo, é normal. Então, o que a CNA tem tentado fazer é buscar informações qualificadas para que as pessoas possam tomar decisão com as melhores informações, né? Uhum. E com relação à União Europeia, que é o nosso grande parceiro comercial, a primeira pergunta que a gente da CNA queria saber é como você tem sentido aí a relação comercial. Vocês têm recebido algum pedido dizendo que está com interrupção de comércio, que está faltando, que os produtos brasileiros não estão chegando, que está tendo dificuldade nas alfândegas? Como que está esse trâmite, né, das nossas mercadorias indo do Brasil para a União Europeia? Uhum. Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu acho que, principalmente num momento como esse, a informação a mais robusta possível é um instrumento absolutamente importante, né, para a tomada de decisões e para esclarecimento da população. Bom,
Só contextualizando de uma forma geral, o problema do coronavírus aqui no continente europeu, como nós sabemos, é muito grave, né? Um problema que continua grave, com variações desse nível de gravidade dependendo do país, do continente, né? Dependendo do dia, dependendo da semana, ou seja, há uma variação muito grande. Os governos dos países, dos Estados-membros e a Comissão Europeia, de acordo com as informações que nós recebemos, etc., de acordo com o monitoramento que a gente tem feito, eles têm tomado as medidas de controle possíveis, né? Para tentar ao máximo evitar o agravamento dessa situação. Então, desde praticamente o início da pandemia, a Comissão Europeia tem manifestado preocupação, vamos dizer assim, quanto à manutenção de um adequado fluxo de cargas e do abastecimento das populações, né, bem como estabelecido algumas disciplinas com o objetivo exatamente de minimizar problemas nesse sentido aí, né? E com relação ao trânsito, por exemplo, intra-UE, em meados do mês de março, foram publicadas algumas diretrizes de medidas de gestão de fronteiras para proteção da saúde e garantia da disponibilidade de mercadorias e serviços essenciais. Basicamente, esse documento ele aborda aspectos gerais fundamentais para a garantia do trânsito de pessoas e mercadorias. Ainda no mesmo mês, nós tivemos a publicação de um comunicado referindo-se à implementação do que é chamado de Green Lanes, que é justamente para facilitar nos pontos de cruzamento das fronteiras intra-UE a passagem de cargas de qualquer natureza, né? E, obviamente, não obstante o funcionamento disso aí não ser absolutamente, eu diria, igual em todos os Estados-membros, mas tem facilitado, sim, o transporte e a distribuição de alimentos intrabloco, com influência direta no abastecimento da população. Bom, em adição a isso, nós temos aqui tentado manter um monitoramento muito cuidadoso, né, por meio de pesquisas em bases públicas e em contatos com agentes privados locais, importadores, exportadores brasileiros, exatamente no sentido de tentar preventivamente identificar algum gargalo que possa estar ocorrendo nas exportações brasileiras. Graças a Deus, até o momento, não foram evidenciados problemas de distribuição e abastecimento de alimentos aqui na União Europeia provindo do Brasil, né? Obviamente, essa situação é uma situação que parece ter uma correlação tanto com o trabalho que é feito no Brasil, mas também com a evidente preocupação da Comissão Europeia quanto à manutenção do comércio adequado e fluxo de produtos essenciais, como é o caso dos alimentos. Então, por exemplo, sinalizado com uma diminuição, vamos dizer assim, de tentar se desembaraçar o máximo possível a entrada de produtos nos pontos de ingresso. Um exemplo prático que a gente tem disso aí foi uma medida que a União Europeia tomou de aceitar nos pontos de ingresso dos produtos certificados sanitários vindos dos países terceiros, e aí inclui-se obviamente o Brasil, escaneados, que era uma coisa que não era aceita, né? Isso aí foi vamos dizer assim, disciplinado pela União Europeia e, obviamente, em contrapartida, eles pediram uma reciprocidade àqueles países para os quais eles exportam os seus produtos, e o Brasil analisou isso aí cuidadosamente dentro do Ministério da Agricultura e aceitou também, de forma recíproca, vamos dizer assim, permitir a chegada, se for necessário, de certificados, por exemplo, escaneados. Então, isso aí, na realidade, o cenário é esse, né? Mas o desenrolar da situação ela vai depender muito de como essa questão do Covid-19, ou da pandemia, ela vai evoluir ao longo dessas próximas semanas. E aí, obviamente, medidas adicionais deverão ser tomadas de acordo com a evolução da doença em cada país membro. Então, basicamente, até o momento, nós não temos tido informações e estamos buscando isso aí de uma maneira absolutamente proativa, né, com os diferentes atores. Nós não temos informações de problemas de ingresso de produtos brasileiros aqui na União Europeia. Obviamente isso aí é uma coisa que tem que ser monitorado diariamente, como eu falei, entendeu? Porque como a questão da enfermidade varia muito, todo dia,
toda semana, dependendo do país, a gente tem que estar sempre monitorando para tentar agir de forma preventiva. A gente recebeu aqui uma pergunta querendo saber o seguinte: a Itália e a Espanha são dois grandes produtores agrícolas, né? O fato de eles estarem no epicentro dessa epidemia na Europa, existe alguma restrição à circulação dos produtos desses países dentro da Europa? É uma preocupação que o consumidor precisa ter? O consumidor europeu. Isso, o europeu tem alguma restrição que eles fizeram à circulação de mercadorias provenientes de regiões que estão com surto, né, na Espanha, na Itália, pelo exemplo usado? Olha, as green lanes são exatamente, elas foram exatamente estabelecidas em função disso aí, né? Ou seja, para facilitar a circulação dessas mercadorias. Qualquer medida que venha a ser tomada pelos Estados-membros no sentido de não permitir circulação de mercadorias entre os Estados-membros vão ser medidas que serão tomadas de acordo com o agravamento da situação. A gente sabe que, infelizmente, a Itália e a Espanha estão passando por uma situação absolutamente crítica, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos que nos tenha chegado oficialmente a informação de restrições nesse sentido especificamente, até agora, até o momento pelo menos não. Como eu te falo, a avaliação nossa, Brasil, né, de acordo com os nossos interesses exportadores e a avaliação dos países de uma forma geral tem que ser feita diariamente, né, porque a modificação do quadro é diário, entendeu? A gente tem aqueles agravamentos maiores em alguns países, mas você tem que fazer um monitoramento permanente, estar sempre em contato com os atores e em contato com as autoridades no sentido de ver exatamente como a coisa está caminhando e, obviamente, acompanhar todo o processo legislativo que decorre dessas eventuais modificações. A gente tem recebido também muita informação, né, do Itamaraty, de várias partes do mundo, falando sobre mudanças no padrão de consumo, é claro, porque como fecharam restaurantes e hotéis, hoje existe um consumo maior em casa, né, na rede de varejo. Então, eles identificaram em alguns países algumas mudanças, oportunidades, né, que antes, se o Brasil abastecia vendia mais para restaurantes, para essas redes hoteleiras, hoje eles teriam a oportunidade de vender os seus produtos então para redes varejistas, supermercados, direto ao consumidor. Na Europa, é possível, já deu para ver alguma coisa nesse sentido com relação aos produtos brasileiros? Já existe uma procura de alguns produtos mais por um produto, menos por outro? Tem alguma coisa que já deu para ver aí na Adidância com o trabalho de vocês cotidiano? Olha, Lígia, oportunidades elas estão diretamente relacionadas à nossa capacidade de monitorar cuidadosamente cada ocorrência no contexto do problema, né? E isso aí nós estamos fazendo aqui na Adidância de uma maneira muito cuidadosa. O governo brasileiro tem feito isso aí por meio do Ministério da Agricultura, dos adidos agrícolas que estão nos diferentes países. E quando você tem uma crise como essa, você tem grandes desafios e normalmente ao lado dos desafios aparecem as oportunidades. Mas o momento agora, pelo menos do meu ponto de vista, é a gente manter um monitoramento fino da situação, entendeu? Agir com muita prudência e sempre calçados em informações robustas. Isso é muito importante. Você filtrar muito bem a informação que você está recebendo e ter certeza absoluta que aquela informação tem robustez, né? Isso em razão da própria instabilidade do problema causado pelo corona. Ou seja, você tem essas questões que eu te falei, você tem modificações nos países, você tem, enfim, casos que aumentam. Por exemplo, aqui na Bélgica, essa semana a gente teve notícias absolutamente diferentes. No começo da semana houve notícias de diminuição de casos e ontem já houve notícia de aumento de casos. Então, assim, tudo isso faz com que os governos dos Estados-membros tomem medidas de acordo com cada situação, né? Então seria, e é o que nós estamos tentando fazer, minimamente prudente acompanhar a situação nessas próximas semanas e aí a gente ter um quadro, queira Deus, mais claro relacionado à questão de eventuais oportunidades ou desafios que viríamos a ter e que iriam influenciar especificamente, levando-se em consideração a questão dos hábitos de consumo, eventuais facilidades ou desafios para determinadas cadeias produtivas. No momento, de acordo com o que eu te disse, por enquanto, pelo menos para os produtos que nós exportamos, não houve qualquer problema com relação
momentaneamente, não houve qualquer problema com relação ao fluxo e esse comércio está ocorrendo de forma relativamente normal. Bom, uma outra questão que tem chegado aqui para a gente com relação à União Europeia é com relação ao abastecimento da população, né? A União Europeia, além de ser uma grande importadora de alimentos, exporta muito, mas eles também são grandes exportadores, né? E produzem também bastante. Então, a gente recebeu relatos aqui de que o Reino Unido, por exemplo, precisaria de 7 mil trabalhadores que viriam de outras partes da Europa para fazer plantio e colheita nos próximos meses. Que a Itália precisaria de 25% da sua mão de obra no campo vem de fora. Existe uma preocupação na Europa com relação ao abastecimento nos próximos meses, exatamente porque talvez o plantio e a colheita fiquem prejudicados? Isso é uma preocupação constante aí? Nós temos acompanhado essas informações a respeito dessa preocupação europeia com relação à questão das colheitas, da disponibilidade de mão de obra para as colheitas, etc. Isso aí tem circulado na mídia, nós temos escutado de alguns atores, etc. Entretanto, as medidas necessárias até agora tomadas com relação à pandemia de uma forma geral e que poderiam ter influenciado na questão do abastecimento, o abastecimento aqui na Europa, pelo menos tanto com relação às informações que nós temos angariado com os diferentes atores, com pesquisas mais profundas, a própria experiência no dia a dia nosso aqui, vivendo aqui, entendeu? Tem demonstrado que todas essas medidas preventivas necessárias para se manter o abastecimento aqui têm sido cuidadosamente tomadas pela Comissão Europeia e pelos Estados-membros, entendeu? Então, essas preocupações relacionadas a colheitas, que nós sabemos que circulam na mídia, etc., há uma sinalização clara de que, vamos dizer assim, o espírito da Comissão Europeia e dos Estados-membros é de se antecipar o máximo possível a isso aí. Então, é provável que somente num estágio posterior você possa ter mais clareza com relação a essa questão da eventual falta de mão de obra de forma concreta. No momento, as informações são de um abastecimento minimamente normal na Europa e essa sinalização de agir preventivamente tem sido muito clara para nós com relação à questão do abastecimento, né? E não somente com relação à questão do abastecimento, vamos dizer assim, intrabloco, ou seja, no comércio deles mesmos, mas até, por exemplo, com aquela medida que eu mencionei da certificação sanitária, né, que caracteriza claramente também, levando-se em consideração um momento absolutamente desafiante que a gente está enfrentando, uma medida facilitadora de comércio, no sentido de fazer com que esse abastecimento seja garantido. Então, todas as sinalizações até agora nos demonstram uma metodologia de trabalho muito preventiva, né? Então, com relação a essa questão, por exemplo, da mão de obra, das dificuldades de mão de obra eventualmente que venham a ocorrer nas colheitas, passa a impressão para quem está analisando isso aí no dia a dia de que a sistemática preventiva deverá ser mantida, mas isso aí a gente teria que ver, vamos dizer assim, no futuro próximo. E uma outra questão também que chegou aqui para a gente é com relação às exportações europeias. Essa semana a gente viu alguns países, como por exemplo o Vietnã, tomando medida de restrição de exportação de arroz, que é um produto essencial no dia a dia deles. Existe algum movimento como esse na União Europeia de restrição de exportação de algum tipo de alimento ou de algum produto que impacte a nossa cadeia, algum insumo que a gente utilize ou algo assim? A gente tem acompanhado também com cuidado essa questão das restrições de exportação, né, que, enfim, às vezes são tomadas por determinados países em função, ou no objetivo de tentar garantir abastecimento, etc, né? Mas isso aí é uma questão de política de cada país. Não temos tido informação da União Europeia, nem tampouco do setor privado aqui, de sinalizações de restrição de exportações europeias para insumos ou para, enfim, qualquer produto que eventualmente fosse importante para o Brasil, entendeu? Isso aí não tem surgido qualquer sinalização nesse sentido, algo concreto.
No momento, a gente tem visto, vamos dizer assim, um fluxo de comércio normal e algumas medidas que, em princípio, são facilitadoras de comércio, como eu mencionei a questão dos certificados sanitários. Então, concretamente, medidas que pudessem impactar no agronegócio brasileiro em função de restrições de exportações a partir da União Europeia, nós não temos recebido informações concretas a respeito disso. Sequer, vamos dizer assim, informações oficiosas não nos chegaram até esse momento. Obviamente, esse monitoramento continua sendo feito diariamente, porque o quadro é um quadro que demanda obrigatoriamente um cuidado diário. Todos os dias você tem que acompanhar tudo, porque como o problema causador de tudo isso é um problema que varia diariamente, você tem que acompanhar os reflexos causados por esse problema diariamente também. Sim, com certeza. É muito, né? Por isso que a gente está tentando toda semana fazer esse bate-papo, né? Tanto na área internacional Claro. quanto no mercado nacional, porque a mudança, mesmo aqui no Brasil, cada dia a gente está vendo também, mas a preocupação com o abastecimento da população com relação aos alimentos, a gente vê que é uma preocupação aqui no Brasil e a gente tem visto isso no mundo inteiro, né? Então, a produção agrícola e a comercialização como uma atividade essencial, não pode faltar alimento. Então, essa é a preocupação geral, né? E, assim, a gente está... Só aproveitando essa menção sua com relação ao nosso abastecimento, né? Eu assim, entendo que a gente pode, eu diria, ter uma certa... A gente tem que manter, vamos dizer assim, um monitoramento muito cuidadoso, mas a gente pode ter uma certa tranquilidade com relação a isso aí, né? O mapa, desde o início desse problema grave do coronavírus, ele tem trabalhado no sentido de atender exatamente a missão do Ministério da Agricultura de cuidar do abastecimento, da produção, da distribuição dos alimentos, né? A ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho espetacular nesse sentido com a sua equipe, né? Enfim, o alimento é algo que, se ele é sempre importante, num momento como esse, ele passa a ter uma importância absolutamente medular. Então, a gente tem... Né? Nós temos os produtores, né? Essa produção ela tem que chegar às gôndolas dos supermercados para que os consumidores, quando eles se deslocarem aos supermercados, eles possam encontrar, né? Os consumidores que estão, na sua grande maioria, em suas casas, eles possam encontrar as gôndolas dos supermercados devidamente abastecidas. Felizmente isso vem acontecendo, né? Infelizmente isso vem acontecendo dentro de todo esse clima de anormalidade. O abastecimento está razoavelmente tranquilo, né? Várias ações do mapa já foram tomadas, disciplinas já foram estabelecidas para harmonização de ações do governo federal junto com os governos estaduais e governos municipais, principalmente com relação à questão do trânsito de pessoas que necessitam trabalhar dentro de um serviço considerado absolutamente essencial. Então, eu vejo que esse momento é um momento de preocupação para todos nós, mas eu sugeriria tranquilidade, porque o governo federal, através do Ministério da Agricultura e através dos outros ministérios que estão envolvidos de uma forma absolutamente diuturna e profissional nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, tem feito um trabalho muito cuidadoso no sentido de que o nosso abastecimento seja mantido, e ele tem sido mantido de uma forma bastante razoável, né? Então, eu creio que é importante a gente monitorar, a gente estar atento ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo de uma maneira tranquila, equilibrada, e tomar as ações de uma forma prudente, de tal maneira que a gente possa manter esse abastecimento que é absolutamente necessário para todos nós, né? Com certeza, e isso até é uma oportunidade também para a gente renovar a confiança até no relacionamento bilateral também, por exemplo, com os países e também com o bloco europeu. Nós assinamos ano passado, né, um acordo com a União Europeia, que vai facilitar o comércio, vai reduzir tarifas, vai criar procedimentos para facilitar cada vez mais o comércio entre o bloco e o Brasil. E isso mostra também que o Brasil é um parceiro confiável para a União Europeia para também fornecer alimentos nesse momento difícil que todo mundo está passando. E não é só a União Europeia que tem confiado no Brasil, muitos países. A gente tem recebido todos os dias, né, chamados, pedidos, ligações de vários
países querendo saber como está a produção no Brasil, porque eles sabem que o Brasil é, sim, um grande celeiro, né, do mundo, que a gente fornece alimentos e que alimentos é segurança. Então, essa nossa preocupação com a população brasileira, de manter aqui a nossa produção para a população brasileira, mas também para manter a segurança alimentar de muitos parceiros, incluindo da União Europeia. Eu acho que isso vai reforçar também, o segredo pode reforçar esses laços também bilaterais. Sem dúvida, eu tenho certeza absoluta que você sublinhou algo que é, do meu ponto de vista, muito importante, que é, vamos dizer assim, o certo, pelo menos assim, o muito esperado amadurecimento na relação bilateral, né? Independente, obviamente, dos interesses comerciais naturais que existem entre os países e devem existir, isso aí é uma coisa normal, né? O amadurecimento na relação, nessas horas de muita dificuldade, onde a gente vê que o apoio de um ao outro é absolutamente essencial, seja ele pessoal, seja ele institucional, seja ele de um país para o outro, certamente vai criar um ambiente de amadurecimento também nessa relação de comércio bilateral entre o Brasil e a União Europeia, com certeza absoluta, né? A gente deverá sair mais fortalecido disso aí. Com certeza. A gente está caminhando para o final, né? Essas comunicações a gente tem feito geralmente durante 30 minutos. E eu queria, antes de finalizar, te agradecer muito e agradecer ao Ministério da Agricultura, ressaltar a importância de nós termos, né, adjudâncias agrícolas em vários países, essa adjudância em Bruxelas, que tem um valor central para todo o nosso relacionamento com a União Europeia. E queria saber também, te direcionar para as palavras finais, quais são as últimas que você gostaria de falar aqui para o público aqui no Brasil, né, e para o produtor, mas também para a sociedade que está assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente. Foi um grande privilégio para mim poder ter essa live com você, te parabenizar e o Abdala por esse trabalho absolutamente profissional de vocês dois. E aí, parabenizando vocês dois, parabenizar toda a equipe da CNA. Foi um grande privilégio para mim poder ter esse momento com vocês. E eu entendo... bom, eu queria... daqui de Bruxelas, mandar o meu abraço para toda a família agropecuária brasileira, né? Enfim, e dizer que eu entendo que o equilíbrio e a prudência são, na realidade, as palavras de ordem, no meu ponto de vista. O paradigma de saúde e abastecimento, responsabilidade de todos, para mim, resume hoje exatamente o espírito que a gente tem que ter nesse momento, onde a gente precisa realmente se ajudar, estar mais do que nunca unidos, né, pois eu acho que somente em grupo a gente pode continuar garantindo o crescimento do setor agropecuário diante de um momento tão desafiante como esse de agora. A adjudância está absolutamente à disposição de vocês, né? E isso eu falo em meu nome, em nome do meu amigo Bernardo. Nós estamos totalmente à disposição e desejo muito sucesso e assim, cuidem-se muito, todos, né? Vocês, seus familiares, e agradeço demais pelo momento e pela atenção de vocês. Qualquer coisa, nós estamos absolutamente à disposição aqui. Obrigado. Obrigada. Tivemos então com o Guilherme Costa, que é adido agrícola junto à Missão do Brasil na União Europeia. E às 11h40, só para relembrar, nós vamos ter a live também com o Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, que vai falar sobre o panorama nacional aqui no Brasil, né, como está a produção e também a comercialização. E para quem, você produtor, que quiser entrar em contato com a CNA, tiver alguma dúvida, quiser falar sobre qualquer assunto que esteja te angustiando nesse momento agora difícil de comercialização, sobre questões de saúde, como manter produção, transporte, a gente tem um número que é o 61933007278, 61933007278. Pode entrar em contato com a CNA, nós vamos tentar auxiliar. Nossa equipe está trabalhando aqui, junto com a equipe do MAPA também. Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Eu vou queria, desculpa, Lígia, estar interrompendo você, mas eu queria sublinhar, dentro desse espírito de trabalho em equipe, o grande trabalho que o Corpo Diplomático da Missão tem feito conosco nesse sentido aí, entendeu? Esse monitoramento, enfim, essa identificação de sinais que são absolutamente importantes nesse monitoramento do dia a dia que a gente tem que fazer em prol do agronegócio brasileiro. Isso
totalmente relevante, assim, é o que a gente tem falado também já desde a live passada. O Itamaraty tem feito um grande trabalho de monitoramento. Nós estamos usando essas informações que eles nos passam num boletim semanal também que a CNA tem feito sobre como está o mercado no mundo. Essas informações vêm das nossas embaixadas lá na ponta. Então, a gente também tem, assim, recebido um feedback muito positivo das pessoas que estão recebendo essas informações, porque elas ajudam a tomar decisão no momento que tem muita incerteza e muita informação falsa circulando, infelizmente, né? Então, a gente ter a informação qualificada é essencial nesse momento. Exato. E isso aí para nós aqui que trabalhamos nas adidâncias, por exemplo, a alimentação que a gente recebe da capital, do Ministério da Agricultura, né, da base, tanto do Ministério da Agricultura quanto do Itamaraty, é absolutamente importante para a gente, porque é essa conjunção de informações que vai dar exatamente essa clareza e essa robustez que você falou que a informação tem que ter, porque senão para tomar decisão fica muito complicado. Exatamente. Obrigado. Então, obrigada e mantemos o contato, né? Vamos continuar certeza. Conversando e monitorando a realidade Com aí certeza. da União Europeia e aqui do Brasil. Obrigada, Guilherme. Um grande prazer revê-la e muito obrigado, hein? Igualmente, Parabéns obrigada a pelo todos trabalho. que nos assistiram.